Aleluia. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Amém. Boa noite, né, irmãos? Você está feliz nessa noite? Está preparado para ouvir o Senhor falar contigo? Amém. Eu costumo dizer que sempre que eu sou chamado para ministrar, é bálsamo que está chegando para a igreja. Não é assim? Eu falo que pastor Renan, né, depois de vem Dani tira a ferida, né? Eu coloco o metiolate. Quem conhece o metiolate? Arde, né, o metiolate, né? E aí o pastor depois vem e sopra, né? Para trazer aquela brisa, né? Mas hoje é brisa, irmão, de verdade. Alex não acredita, né? Eu sei. Tá faltando fé aí para o Alex de acreditar. Mas eu estive conversando com o pastor e Deus falou comigo que ele quer falar um pouco mais a respeito de um assunto que ele tem tratado conosco durante esses dias. Amém? O pastor Renan conversou comigo esses dias e disse: pastor, a gente está ligado um pouco naquilo que o irmão Heiger tem trazido, né, nos seus livros. E eu vejo que na semana passada, durante alguns dias, se não até mais de mês, irmãos, Deus tem falado a respeito daquilo que aconteceu conosco por causa da cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que você, sentado mesmo, se você tinha seu tablet, seu celular, né, ou a Bíblia de papel, amém? Queria que você fizesse um pouco de raiva no diabo. Levanta assim, começa a balançar um pouco assim. Levanta, irmão, não tenha vergonha da sua Bíblia, não. Se lembra antigamente quando os irmãos andavam com a Bíblia debaixo do braço, dizia era a arma, né? Amém? A nossa arma é a palavra do Senhor. Diga, essa é a minha Bíblia. Diga, ela é poderosa. As verdades que eu preciso para a minha vida estão contidas aqui. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer exatamente o que ela diz que eu posso fazer. Isso é verdade, irmão. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor, ela é verdade para você. Deve ser verdade para você. Amém? Não tem nada em falta na palavra de Deus, irmãos. Qualquer instrução que você precisa, se for a respeito de finanças, está aqui. Se for a respeito do seu casamento, está aqui. Se for a respeito da criação dos filhos, está aqui. Se for a respeito de você como deve cuidar dos seus empregados, está aqui. Se você é funcionário, está aqui. Como você deve se comportar no seu trabalho. E é bálsamo. Eu tenho que cuidar aqui, porque senão... Amém? Mas está contido na palavra de Deus, irmãos, tudo aquilo que você precisa. Você não precisa buscar em lugar nenhum a não ser na palavra de Deus. Pare de buscar em caminhos que não são a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Eu trouxe um tema, o tema é o seguinte: o amor sacrificial de Jesus e os efeitos da sua morte e ressurreição. Amém? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente começa a romantizar demais aquilo que Cristo fez. Sabe, às vezes nós nos declaramos cristocêntricos quando nós adoramos a Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele importa para nós. Isso é importante sim, mas louvar a Ele por aquilo que Ele fez conosco também é algo que é cristocêntrico. Amém? Glória a Deus, você crê nisso? Sabe, a presença de Deus é importante para mim e para você, amém? Nada nós podemos fazer sem a presença dEle, você concorda? Agora, a presença dEle em você faz toda a diferença. Aleluia! Glória a Deus! Então você vai ouvir as mesmas coisas nessa noite. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: hoje não vai ter novidade, viu? Amém? Porque a gente vê por aí, irmãos, nas igrejas. Eu lembro que há muito tempo atrás, os ministros da palavra de Deus, eles ficavam disputando entre si quem tinha a maior revelação. Quem queria poder trazer algo novo. Amém? É cavalo não sei do que, é negócio voando, e eu vejo não sei da nave, não sei da onde. Irmão, aterriza na palavra. Posa na palavra de Deus, irmão, e vai com ela, porque ela é tudo que você precisa. Amém? Glória a Deus. Então, rapidamente aqui, irmãos, a gente sabe que Deus, Ele criou todas as coisas, amém? Você crê nisso? Você crê na palavra, na sua Bíblia? Gênesis capítulo 2 fala que Deus, ainda fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados filhos
Deus cria filhos e Ele criou filhos. Amém? E em Gênesis capítulo 2 fala a respeito de algumas coisas. O que Ele criou, deixou todas as coisas para o homem. Eram muitas árvores, muitas frutas, muitas coisas para o homem. E o homem poderia comer de todas as árvores, de todos os frutos. Não poderia comer apenas de uma árvore, que era do conhecimento do bem e do mal. Amém? E a palavra do Senhor diz, pela boca do próprio Deus, que se ele comesse, certamente ele morreria. E todos nós sabemos que o homem acabou sendo enganado pela serpente, a mulher, e o homem também comeu, a mulher comeu, e eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Amém? Esse daí é o nome morte espiritual. O homem não morre fisicamente. Diga, a morte física não é tão importante. O que importa é a morte espiritual. Irmão. A morte espiritual. As coisas espirituais, irmãos, são muito mais importantes do que as coisas naturais. Amém? Nós devemos nos atentar às coisas espirituais. Às coisas do alto. Aleluia. Eu quero que você fique dando glória a Deus, aleluia. Se quiser levantar, dançar, amém? Não fique com sono. Então o homem peca, irmãos, e ele é destituído da glória de Deus. Ele se separa de Deus, ele perde a comunhão com Deus, ele perde a conexão com Deus, ele começa a se perder. Amém? Mas Deus está de olho no filho que ele criou e não deixa o filho para trás. Ele tem um plano, e esse plano é trazer Jesus, a palavra, o verbo. Amém? E Jesus vem, irmão, e ele paga o preço para nos resgatar. Amém? Então é bonito o que ele fez. Quem acha bonito o que Jesus fez? Ele morreu uma morte de cruz, ele apanhou, ele foi chicoteado, irmãos, por causa de você. Amém? Ele levou os seus pecados, ele levou as nossas dores, ele levou todas as nossas doenças, ele trouxe sobre ele a pobreza para que você pudesse ter a riqueza dele. Ele diz assim, ó, o meu cálice eu vos dou. Ele bebeu o nosso cálice para que a gente pudesse tomar o cálice dele. Não é noite de Santa Ceia. Amém? Falamos aqui da importância da Santa Ceia. Glória a Deus, irmãos. Então Jesus vem, ele morre, uma morte de cruz. E a sua morte agora, por causa da morte dele, o testador precisa morrer para que aqueles que estão no testamento possam usufruir daquilo que está testado ali, que está declarado aqui naquele testamento. Amém? Você entende essas coisas? Aleluia. Agora ele desce ao inferno, irmãos. E por não ter pecado não pode ficar lá. Ah, pastor, eu estou careca de saber essas coisas. Pastor Bud dizia, né? Então por que você não crê, irmão, nessas coisas? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Então Jesus, ele vai ao inferno, irmãos, e ele não pode ficar lá. Eu costumo dizer que há um alvoroço no inferno quando Jesus entra naquele lugar. Há um desespero naquele lugar, quando Jesus entra naquele lugar. E ele toma as chaves da morte, e as chaves do inferno das mãos do diabo. Pisa na cabeça dele, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele expõe Satanás a um desfile. Sabe quando o carnaval bota lá Jesus apanhando aquelas figurações lá de Jesus como perdedor? É a raiva que Satanás tem, irmão, porque quem foi exposto a um desfile público e envergonhado foi ele. Aleluia. Não fique com raiva dessas coisas. Quando você vê, irmão, começa a dar risada. Às vezes a gente se escandaliza com essas coisas. Nós estamos no mundo, irmão. Essas coisas vão acontecer. Cada vez mais vai ficar desesperador do ponto de vista natural. Você precisa aprender a enxergar as coisas do ponto de vista do Espírito. Porque senão você vai ter uma vida de sofrimento. Amém? Glória a Deus. Ele nos substituiu, amém? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Aleluia. Eu me empolgo, daqui a pouco eu grito, irmão. Diga, gritar é de Deus também. Você vê na palavra, você vê que gritar é de Deus. Amém? Tem hora que você tem que dar um grito, irmão. Amém? Diga, eu sou um espírito. Tenho uma alma.
e habito em um corpo. Diga, o meu corpo é a minha casa. Diga aí, nessa casa, o Espírito Santo decidiu morar. Amém? Foi da vontade do Pai que o Espírito Santo viesse habitar dentro de você. Glória a Deus. Nós vamos aqui ler alguns textos. 2 Coríntios capítulo 5, na King James, a partir do versículo 15. Aleluia. Você está empolgado com a palavra de Deus? Amém. Aleluia, irmão. Você precisa se empolgar com a sua Bíblia. Amém. A palavra do Senhor deve ser sua motivação. King James, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 15. Vamos ler juntos. Não, eu vou ler, né? Você não precisa ler junto, não. Só ouve aí. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim, de agora em diante, a ninguém mais, olha que interessante essa versão, irmãos, consideramos do ponto de vista meramente humano. Por que essa expressão meramente humano? Porque diante de quem você é de fato, o espírito, a sua carne, o seu corpo, ele é importante, porque é templo, amém? Mas as coisas espirituais, elas são muito mais importantes do que as coisas naturais. Amém? Nós sofremos às vezes, irmãos, porque a gente está natural demais. Aleluia! Glória a Deus. Então, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Versículo 17, que todos conhecem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu vou dizer de novo, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ei, você é uma nova criação. Você sabe quem você é? Em Cristo? Aleluia. Na nova versão transformadora, só o versículo 17. Amém. Diz da seguinte maneira, irmãos, olha só. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Está escrito isso? A velha vida acabou. Se você está andando do mesmo jeito, está errado. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Em Cristo, uma nova vida. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, em Cristo é uma nova vida. Irmão, as coisas mudaram em Cristo. As coisas mudaram em Cristo. Glória a Deus, Deus é bom. Colossenses capítulo 1, King James também, no versículo 13, diz o seguinte: Ele nos resgatou do domínio das trevas, algumas versões falam do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Eu poderia trazer aqui do grego, várias origens da palavra aqui, irmãos, mas na realidade, Jesus pegou você de um lugar, arrancou você. Quem já viu um resgate? Quando um helicóptero para na água e joga alguma coisa, pega a pessoa e arranca de dentro da água. Foi isso que Jesus fez com você, irmãos. Você era escravo do pecado. Você estava nas mãos de Satanás. A morte eterna era aquilo que estava garantido para você. O inferno era o seu lugar, irmão. Aí Jesus vem, porque você não consegue fazer isso por você mesmo. Ele arranca você daquele lugar. Amém? E ele transporta você para um novo reino. Semana passada, o pastor Ricardo ministrou aqui a respeito do reino que você está inserido agora. Amém? Ele arrancou você, irmãos, e nesse processo, que é instantâneo, o Espírito Santo entra dentro de você. Você recebe poderes que você não tinha. Amém. Nicodemos fica espantado, irmãos, porque ele faz de tudo para expulsar um demônio da vida de uma moça. E aí quando ele vê que Jesus fez aquilo, ele fica abismado.
porque reconhece que ele é filho de Deus. Ele reconhece que Deus estava com ele, porque não tinha acontecido nada desse jeito até que Jesus chegasse. Jesus é o exemplo para mim e para você. Ele é o modelo de vida que nós devemos seguir. Amém? Ele veio inaugurar um novo estilo de homem, irmão. Aleluia. João capítulo 1. Agora na Almeida Revista Atualizada. João 1. Vamos lá. Eu estou aqui me esforçando, irmão, para trabalhar com vocês, né, e trazer um ensino também. Amém? Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 10, na versão Almeida Revista Atualizada. Eu vou lendo aqui. O verbo, que é Jesus, amém, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Você crê nisso? Amém? É isso que está escrito. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, versículo 11, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o que, irmãos? O poder. Há poder em ser filho. Ei, não é algo natural, querido. É uma transformação. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Poderes chegaram juntamente com o Espírito dentro de você. Poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome? Amém? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Se não fez isso, hoje é noite para fazer isso. Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, hoje é noite para você retornar, irmão. Porque não existe lugar melhor do que na presença dEle. Aleluia. Agora, a presença faz diferença. A presença faz diferença, irmão. Amém. Vamos ler alguns outros textos aqui, irmão. 2 Coríntios capítulo 5 também. Agora na nova Bíblia Viva, NVT, no versículo 20. 2 Coríntios capítulo 5, 20. Aleluia. Vamos lá, irmãos, olha só. O apóstolo Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz o seguinte: não vamos ser, irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Quem aqui já teve a oportunidade na escola de estudar a respeito de uma embaixada? Quem, irmão? Pode levantar a mão. Todo mundo sabe o que significa uma embaixada? O que significa um embaixador? O embaixador é alguém que é enviado de um país para representá-lo em outro país. Ou ele sai de uma nação, ele vai para uma outra nação representar a nação de origem dele. Amém? Eu sei, irmãos, que Copa do Mundo é importante. Às vezes nós cantamos, sou brasileiro com muito orgulho. Glória a Deus, irmão, eu amo o Brasil. Agora, eu sou dos céus. Henrique, você é da onde, Henrique? Não é de Zumbi, não. Zumbi já era. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? O seu lugar é o céu. Você é embaixador de Cristo na terra, irmão. Amém? Os céus estão com você caminhando na terra. Os poderes do céu estão caminhando com você na terra. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus está nos usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, olha só, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês: aceitem o amor que Ele lhes oferece, reconciliem-se com Deus. Versículo 21. Porque Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. Olha que poderoso, irmãos. Então ele, olha só, ele não tinha pecado e ele se encheu dos nossos pecados. E ainda em compensação, olha o que diz a palavra: em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. Está lá? NVT.
Tá. Nos encheu com a virtude de Deus. Aqui está escrito justos. Tem versões que dizem justiça de Deus. Tem versões que dizem com o poder de Deus. Virtude é poder. Quem lembra o que Jesus falou daquela mulher que estava com fluxo de sangue durante anos e anos e anos? Quando ela tocou nele, ele disse, saiu virtude de mim. Ou seja, saiu o poder dele. Amém? Então, a palavra do Senhor está dizendo que ele nos encheu do poder de Deus. Diga, eu sou cheio do poder de Deus. Amém? Então, irmãos, dizer que a gente é cheio do poder de Deus é maravilhoso. Agora, o quanto nós temos usado desse poder? Amém? Glória a Deus. Diga, eu vou utilizar desse poder. Aleluia. Rapidamente em Efésios, a gente vê o apóstolo Paulo também na carta em Efésios falando sobre vários assuntos, né? Mas alguns bastante importantes fala que ele recebeu o poder de Deus sobre, e foi colocado e muito acima, ou seja, muito acima de todo poder, de todo principado, mas de todo poder do diabo, irmão. Ele foi colocado muito acima de todo poder de Satanás, todo poder das trevas. Amém? E a Bíblia fala que ele pegou esse poder e deu para a igreja, que é o seu corpo, que é você. Amém? Ele pegou esse poder que foi dado a ele, irmãos, e deu para você, que é a igreja. Você tem consciência disso? Diga, eu tenho o poder de Deus. São vários textos bíblicos, irmãos, que falam sobre isso. Você tem o poder de Deus. O quanto você tem usado do poder de Deus? Aleluia. E fala que ele foi assentado nas regiões celestiais, à destra de Deus. Aleluia. E depois ele diz, irmãos, no capítulo 2, que nós também, irmãos, ressuscitamos juntamente com Cristo e fomos também assentados à direita do Pai nas regiões celestiais. Diga, eu estou em uma posição de autoridade. Diga de novo, eu estou em uma posição de autoridade. Diga, eu sou polícia celestial. Ei, você é polícia celestial, irmão. As coisas naturais podem estar apertando você, mas se você entender que você é polícia espiritual, você sai daquele lugar, sobe ao nível que Deus criou você para estar e resolve por meio do Espírito, porque as suas lutas, irmãos, não são contra a carne, não são contra o sangue, são contra principados e potestades, e você está habilitado para vencê-los, porque você está em Cristo, muito acima, irmão, de todo poder das trevas. Era para você já estar dançando, irmão. Já era para você estar correndo, não tem espaço. Ah, se tivesse um lugar maior, irmão, eu já tinha varado aquela porta lá. Eu lembro de um dia numa igreja lá no São Vicente, irmão, eu me empolguei tanto, fiquei tão feliz com a palavra, com a revelação da palavra, eu cria tanto nessa palavra, continuo crendo, irmão, que eu saí correndo e eu dei a volta na quadra. Os irmãos, meu Deus, arrebatou. O pastor sumiu. Eu dei a volta na quadra, acho que o irmão Albino estava lá, não lembro disso, estava, irmão? Lá naquela igreja lá, que nós passamos trabalho para tirar a sujeira daquele chão, né, Albino? 2 dias lá, ó. No outro, a Mira diz que o Albino estava dormindo de noite, quando ela olhou o pé do Albino estava assim, ó. De tanto que ele esfregou o chão com aquela coisa verde, né? Para esfregar o chão. Gratidão, viu, Albino e Miriam, também. Hoje é noite de gratidão, irmão. Gratidão faz o poder de Deus agir. Amém? Gratidão pela vida de vocês. Vocês são... Aleluia. Amém, irmãos? Eu vou continuar aqui, amém? Romanos capítulo 8, versículo 11, não precisa abrir. O mesmo Espírito, irmãos, olha que interessante. O mesmo Espírito, olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele. Ei, o mesmo Espírito. Fale com empolgação, diga o mesmo Espírito. Ei, é o mesmo, diga para ele. Ei, é o mesmo. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. Diga, esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, irmão. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você, irmão. Irmão, você se empolga com o jogo. Você se alegra com o jogo, irmão. Às vezes se alegra com um presente que ganha no aniversário. E você não se alegra com esse presente dos céus dentro de você. O Espírito Santo de Deus dentro de você, irmão. Eu sou barulhento. Tem aquela música que diz, cadê aquele povo? A irmã conhece, né? Cadê aquele povo barulhento?
Sabe, Jesus às vezes está esperando aquele povo barulhento, irmão. Que sai pela rua e não tem vergonha de falar do Evangelho de Cristo. Não é crente 007, mas hoje é bálsamo. Peraí. Eu vou obedecer a Jesus hoje. Aleluia. Eu vou até abrir um parênteses, né? Que eu tenho, Jesus falou para mim assim, eu vou te dar o direito a um parênteses só. Um parênteses só, meu irmão. Diga para o irmão que está do seu lado. Diga assim, é só um parênteses, viu, pastor? Sabe, irmãos, no livro de João, capítulo 15, no versículo 5, mas fala naquele texto a respeito da videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira. Amém? E se você está em mim, você vai dar muito frutos. Agora ele diz assim também, sem mim, nada. Irmãos, sem ele nada se pode fazer, mas com ele pode-se dar muitos frutos. Amém? Às vezes a gente fica tão apegado, e é importante estar apegado à presença. Às vezes levantamos uma bandeira de cristocentrismo, sabe? De dizer, que lindo Jesus, Ele é maravilhoso, a sua presença. Glória a Deus, irmãos, isso é poderoso, mas a presença dEle não veio para você por romantismo, irmão. Veio para mudar a tua vida, mudar a tua história, fazer com que você ande diferente nessa terra, irmão. Não é andando de qualquer jeito, irmão. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Vou dizer para você, no parênteses agora que eu vou falar, amém? Hoje mesmo eu peguei o carro, né, e eu saí com o carro hoje e fui dar uma volta com minha esposa, e a Lorena estava junto, né? Aí a gente vamos dar uma volta, aí eu olhei e não tinha combustível, já fiquei irritado com o carro sem combustível, irmão, fiquei irritado. Aí fui no posto abastecer, por quê? O carro não é poderoso, mas o carro sem combustível vale para quê? Vale para nada, irmão. O seu celular sem bateria vale para quê? Amém? Se você pegar um liquidificador e deixar ele fora da tomada, você vai ligar ele, vai funcionar? Não, agora se você ligar ele na tomada. Amém? Então, irmãos, nesse parênteses eu quero dizer para você, alimente seu espírito, que é mais importante do que o seu corpo, do que a sua alma. Amém? Paulo não diz que não é importante você cuidar do corpo, irmãos. Ele diz que comparado às coisas espirituais, é pouco proveitoso. Ele está dizendo que é pouco proveitoso, não está dizendo que é importante. Mas, irmãos, a espiritualidade, irmãos, aquilo que você é em Cristo, a comunhão que você pode ter com Ele, orar em outras línguas, se encher do Espírito, se encher da palavra, irmão. Beber, irmão, até não poder ficar de pé. Bebe, irmão, bebe. Amém. Às vezes, irmão, você fica pensando, mas eu gostava tanto daquele vinhozinho, eu gostava tanto daquela cervejinha. Calma, Jesus, já vou voltar. Eu estou no parênteses ainda. Sabe, irmão, às vezes você fica sentindo falta daquela cervejinha. Aí eu vejo, me dá até uma água na boca. Sabe por quê? Porque você ainda não teve a experiência de usufruir da presença, irmão. Porque quando você chapar do Espírito, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. E passa todas as vontades. Passa as vontades tudo. Passa ou não passa, pastor? Eu lembro de uma vez, estava eu e o pastor Renan, a gente veio de uma conferência, paramos no posto de gasolina, a gente olhou um para o outro. Eu dei um passo para cá, ele deu um passo para lá, a gente começou a rir. Aí o frentista ficou olhando para nós dois e pensou, rapaz, eu vi os caras chapados, mas essa bebida aí é uma bebida estranha. O efeito é diferente, irmão. O efeito é eterno. Amém? O efeito é prazeroso. Vou dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui para dar ibope para o diabo, não, porque eu não gosto de ficar falando do meu passado, né, irmão? Um dia Deus falou comigo assim, para de falar do teu passado, fala da minha palavra. Amém? Porque tem camarada que, eu lembro, tinha um cara que a gente, eu até mudei o nome dele, que o nome dele era Zinho, daí chamava ele de Pastorzinho. Eu falei, cara, muda teu nome, porque Pastorzinho não é nome de Deus, não. E ele era um jogador de futebol, né? Aqui depois vai para redes sociais, um grande homem de Deus. Mas eu falei para ele uma vez, irmão, porque ele dava o testemunho dele, sabe? A ministração dele durava 1 hora, 45 minutos falando daquilo que ele foi, exaltando as noitadas que ele teve. Irmão, depois que eu vim para Cristo, eu quero falar de Cristo, irmão. Não estou nem aí para o que eu fiz. Importa é o que eu vou fazer daqui para frente. Amém? Então eu vou dizer uma coisa para você. Se tem alguma vontadezinha aí dentro de você, elimine ela se alimentando da palavra e do Espírito.
Ah, irmão, você vai começar a chorar e vai, não molha agora o setup, mas tem hora que molha o celular e já não funciona mais nada. A tela do touchscreen vai embora. Bora. Hora que acabou o meu parênteses. Aleluia. Apóstolo Paulo, irmãos, ele deixou alguns conselhos muito importantes para nós, inúmeros deles, mas eu quero falar rapidamente de alguns, dois mais especificamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, não precisa abrir. Ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava a Cristo. Diga, Paulo imitava a Cristo. Sabe, irmão, você não precisa imitar ninguém, mas Cristo você pode ser imitão dele. Eu posso ser imitão de Cristo. Amém? A gente aconselha, irmãos, a você ser original, a você não imitar as pessoas. Amém? Você precisa ser aquele que Cristo chamou você para fazer. Eu lembro um dia que o pastor Ricardo estava ministrando aqui, ele disse, não importa o seu tamanho, irmão, Deus fez você do tamanho que você é. Eita, eu baixinho fiquei vibrando. Amém? Né? Um dia brinquei com o pastor Renan, dizendo, eu sou casa. E aí falando que é uma mansão, né, para o Espírito Santo. Eu falei, eu sou uma kitnet, mas não importa, irmão. Não importa, ele me ama igual, amém? O Espírito Santo não importa, irmão, se você é uma kitnet, se você é um prédio de 2 andares igual a Alex. Amém? Ou se tem, né, quem sabe, para frente uma piscina. Uma piscina, como é que é aquela piscina de borda infinita, irmão? O camarada nem consegue enxergar mais. Só vê lá. Só para trazer um alerta que é importante você cuidar do seu corpo, irmão. Amém? Você olha o pastor Gil e diz assim, o pastor Gil é magrinho. Amém? Tá certo que a genética foi favorável para mim também, irmão. Eu não faço tanto esforço assim. Mas eu também não como qualquer coisa, não como toda hora besteira. Amém? Eu cuido do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Agora, irmãos, não adianta você cuidar do seu corpo, não adianta você cuidar tanto da sua alma, irmãos, e esquecer o Espírito. Porque a alma deve estar submetida ao Espírito e também o corpo submetido ao Espírito. Todos esses dois devem estar submetidos ao Espírito e à palavra, irmão. Aleluia. Porque daí você consegue fazer a coisa certa. Aleluia. Paulo também fala em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então eu posso imitar Deus? Posso. Quando se fala de imitação aqui, irmãos, a gente fala de comportamento, amém? A gente imita o quê? O comportamento. Amém. Nós podemos falar sobre comportamento relacionado a palavras, amém? Pensamentos e ações, não é isso? A palavra do Senhor ainda fala sobre isso. Que sejam os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas ações adoração a Ele. Aleluia. Amém. Mas nós não vamos poder falar sobre todas essas coisas, a gente vai falar um pouco sobre palavras. Diga comigo, palavras. Então, vou aproveitar e molhar as minhas palavras um pouco. Aleluia. Estou tentando negociar com Jesus, mais um parênteses aqui, mas ele não está querendo dar. Bora lá. 2 Coríntios capítulo 4, irmãos, na King James, abre lá agora, para a gente ler. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, King James atualizada. Olha lá, assim está escrito, você está lendo, irmão? Criei, por isso declarei. Tem versões que digam, por isso falei. Não é falar de qualquer jeito, irmãos, é declarar. Ou seja, com autoridade, confiança, sabendo que aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos, é verdade. Por isso você fala com convicção. Amém, olha só, declarei com esse mesmo espírito de fé, diga espírito de fé. Nós igualmente cremos e por esse motivo também falamos. Diga nós, também falamos. Porque nós cremos. Aleluia. Então isso é o espírito da fé. Crer e falar, irmãos, é o espírito da fé. Crer e falar é o espírito da fé. Amém. Glória a Deus. Aí falando de imitar a Deus, você sabe como as coisas aconteceram lá em Gênesis? Amém? A Bíblia fala o que, irmãos? Que a terra estava como? Sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus olhou todo aquele caos, aquela escuridão, e Ele parou para pensar o que iria fazer. Foi isso que aconteceu?
Ele começou a buscar uma estratégia. Amém? Não, irmãos, ele disse: haja luz. Sabe que as coisas que você precisa mudar na sua vida, você precisa mudar primeiro na sua boca. Aquela diferença que você quer ver na sua casa, no seu cônjuge, amém? No seu filho, precisa começar pelas palavras que você declara dentro da sua casa. Amém? Eu lembro de um testemunho que era uma mulher, ela teve uma filha com um problema sério de saúde, e essa filha ficou em coma, e ela estava lá parada, e ela não saía daquele lugar, e todos os dias a mãe falava com ela, como se ela já estivesse de pé. E isso se passou meses, mas ela seguiu firme, e a palavra funcionou, porque sempre funciona. Amém? Diga, a palavra sempre funciona. Diga, eu creio na palavra, por isso eu falo a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quando Lázaro morreu, irmãos, o próprio Jesus já enfraqueceu a morte de Lázaro. Ele disse, ele dorme. Mas diz que ele chorou. Ele sentiu, mas ele não deu lugar aos sentimentos naturais. Ele falou aquilo que ele precisava falar naquela hora, irmão. Amém? Sabe, chega momentos na sua vida que às vezes as coisas parecem não estar caminhando muito bem, elas estão um caos, mas assim como Deus, o seu Pai, a qual Paulo fala que você deve ser imitador como filho amado, disse para aquele lugar de escuridão, haja luz, é assim que você deve conduzir a sua vida, não diferente disso, irmão. Não importa a sua idade, se você é jovem, se você é velho, não importa. Amém? Porque a Bíblia fala que Abraão, irmãos, por estar plenamente convicto daquilo que Deus tinha prometido, irmão, ele foi pai com 90 e poucos anos, quase 100. Amém? Ele não levou em conta o seu corpo amortecido, irmão. O que você tem levado em conta antes de levar em conta a palavra? Eita glória! Bora aqui, não tem parentes, estou querendo fugir aqui. Aleluia! Sabe, irmãos, Josué e Caleb tiveram um comportamento de fé por meio da palavra. A Bíblia fala que eles foram um dos 12 espias, os dois foram junto com outros 10 e viram, sabe, a Bíblia fala que eles estavam carregando um cacho de uva com uma verga, ou seja, o cacho de uva era tão grande que carregava em 2. Eu sempre digo que eu fico imaginando a melancia. A melancia dava para fazer um prédio de 3 andares. Era grande, irmãos, mas tinha gigantes e os gigantes eram grandes. E eles voltaram com um relatório negativo, irmãos. Esqueceram daquilo que Deus havia dito. Deus disse, vai que a terra é de vocês, eu vou dar a vocês. Se Deus disse que vai dar, irmão, Ele dá. Não é na sua força, não é na sua capacidade. Aleluia. Como eu falei aqui, você precisa sim da presença dEle. Agora, a presença dEle em você, irmão, faz toda a diferença. Aleluia. Você não deveria de andar tão naturalmente. Como falou a palavra. Não devemos considerar as coisas de forma meramente natural. Aleluia. Então, esses dois camaradas rasgaram as vestes, ficaram extremamente irritados e não se renderam a tudo que viram, ficaram com a palavra e disseram, se Deus falou, a gente vai entrar naquela terra, vamos lá, vamos conquistar, vamos entrar. Aqueles gigantes, a gente vai destruir a vida deles como que fosse comer pão. Olha aí. Olha os caras ousados. Aí eu digo para você, irmão, não funcionou a ousadia daquele homem, daqueles dois homens? Aleluia. Aí você pega Davi, irmãos, todos os guerreiros lá, né, amedrontados por causa do Golias. Aí Davi, filho obediente, viu? Às vezes é o filho que está aí. A obediência ao seu pai e à sua mãe pode te levar a um lugar que vai mudar radicalmente a sua vida. Não seja rebelde aos pedidos do seu pai. Às vezes pode ser para ir buscar alguma coisa no mercado. E ele foi levar o alimento para os seus irmãos. Chegou lá, aquele gigante estava afrontando o exército de Deus vivo. Estava amedrontando aqueles homens de guerra. Amém. E Davi ficou extremamente irritado, irmãos, e ele gritou. Ele disse, ei! Aí você precisa dar um grito.
Eu sei que quem sabe você está natural demais e esse grito está chocando você, irmão. Mas você precisa aprender a gritar, irmão. Agora não é gritar um grito qualquer. É um grito com fé, irmão. Um grito com convicção. Um grito sabendo quem está em você. Amém? E Davi gritou e disse: ei, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Você está indo, irmãos, em frente às coisas da sua vida em nome de quem? Aleluia. Vamos em nome do Senhor, amém? Glória a Deus. A gente vê que Davi cantava, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é assim? Ele, os salmos, irmãos, ele sempre falava, ele sempre salmodiava tanto, ele falava tanto, ele exaltava tanto a Deus, ele entendia quem ele era em Deus, irmãos, de uma certa forma, que ele escreveu várias músicas, ele adorava ao Senhor, ele louvava ao Senhor, amém? E ficou como conselho, irmão. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não vos embriagueis com vinho, que às vezes nós estamos embriagados com vinho, isso simboliza as coisas do mundo, irmão. Amém. Estou tentando pedir um parênteses aqui, mas não vai dar. Vou lá. Mas eu digo uma coisa para você, irmãos. Às vezes você consegue se encher com Netflix. Amém. Nós às vezes, irmãos, eu preciso falar isso. Às vezes a gente consegue tempo para tantas coisas. E a gente não não se organiza suficientemente para tirar tempo para se encher de Deus. E Paulo fala: ei, não os embriagueis com vinhos, mas se enchei do Espírito, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? A gente está quase encerrando aqui, irmão. Vamos lá. Apóstolo Paulo, a gente sabe o comportamento do apóstolo Paulo, como que ele lidava com as coisas, exposto todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Amém. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que tem te amedrontado, irmãos? Achando que você está só. Se o próprio Jesus disse: eu nunca vou te abandonar, jamais te deixarei. Às vezes você se sente solitário, irmão, mas a presença de Deus está dentro de você. A Bíblia diz que anjos do Senhor estão acampados. O inimigo está ao derredor, mas os anjos estão acampados juntamente com você. Anjos já receberam ordens para cuidar de você. O Espírito Santo está dentro de você. Jesus está com você. O próprio Deus está com você. Você está muito bem acompanhado, irmão, para se sentir só. Aleluia. Deus é bom. Eu já quero chamar Adriano aqui. E as meninas, já quiser. Deixa as suas mãos aí para. Aleluia. Amém. Só vai dedilhando alguma coisa para mim, Adriano, fazendo um favor. Isso aqui é serviço, irmão. A gente tem que ser grato a esses irmãos, amém? Eles tiram tempo, vêm às vezes sábado, vêm às vezes domingo. Você chega aqui perto da hora do culto, mas 2 horas antes eles estão aqui. Amém. E muitos outros irmãos, como os diáconos. Aleluia. E você logo também vai estar trabalhando. Amém. Porque o trabalho na igreja do Senhor, irmão, transforma a sua vida. Aleluia. Não fique esperando as coisas se consertarem, melhorarem tanto ao ponto de você estar tão bem para vir trabalhar. Sabe que quando você começa a trabalhar que as coisas começam a mudar? O trabalho ao Senhor é o laboratório, irmão. É o antídoto que você precisa. Aleluia, Deus é bom. Falando ainda sobre palavras, a gente vê com o comportamento de Jesus quando ele, todos conhecem essa passagem, eu falei que não vai ter nada de novo, né? Mas que isso venha a enraizar nossos corações. Jesus, ele se depara e com fome ele avista uma figueira e ele está com muita vontade de comer figos, não é assim?
E ele chega até aquela figueira, ela tinha folhas, mas não tinha fruto. E ele diz, nunca ninguém mais coma frutos de ti. Amém. E aí os discípulos no retorno ficaram abismados com o que tinha acontecido, porque aquela figueira secou desde as raízes. Diga, eu tenho o poder da palavra. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus, quando Ele lança uma palavra, ela não volta vazia, ela vai e realiza. Amém? Tem palavras que eu disse há alguns anos, irmão. Sabe qual é a minha oração? Obrigado, Pai, porque a palavra que eu disse está trabalhando. Ela continua trabalhando, irmão. Aleluia. Coisas já aconteceram, algumas ainda não, irmãos, mas só do ponto de vista natural, porque do ponto de vista espiritual elas estão sendo trabalhadas. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 11, 23, King James. E com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar, está vendo assim que disser é importante, mas é ordenar, é dizer com convicção que a palavra de Deus funciona, e se Jesus está dando um conselho, esse conselho é bom. Amém? Glória a Deus. Se alguém ordenar ou disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Aleluia, irmão. 24 diz, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Se coloque de pé, irmão. Se coloque de pé. Sabe o que está falando a palavra do Senhor aqui no versículo 24, pela boca do próprio Jesus? Ela está dizendo para você que quando você pede algo para o Senhor, você deve se comportar como alguém que está pedindo para alguém que ouve e atende os teus pedidos. Amém? É como se você recebesse naquela hora. Na realidade você recebe quando você pede. E aí o seu comportamento é um comportamento de quem recebeu. Como é o comportamento de quem recebeu, irmão? Uhul! Aleluia! Eu quero ler com você um último texto, falando do modelo de Jesus, irmãos, que a gente precisa entender. Coloca no telão aqui, Mateus capítulo 8, King James também, versículo 28. Como Satanás se comporta, irmãos? Como que o cabeça rachada, como que ele se comporta com aqueles que conhecem, reconhecem e sabem quem está dentro deles? Aqueles que conhecem e sabem que são o corpo de Cristo. Aqueles que conhecem e sabem que são filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Diga de novo, irmão, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, querido. Amém. Olha como diz a palavra. 28. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 29. E de repente gritaram: que temos nós contigo? E dizem o quê? Ó Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga para ele: ei, é você que é filho de Deus. Diga, é você que deve atormentar o diabo todos os dias que você acorda. Amém? Atormente ele com a palavra do Senhor. Abra sua boca e fale a verdade da palavra, irmão. Não deixe ele enganar você, irmão. Olha só, não muito longe deles, versículo 30, estavam pastando uma grande manada de porcos. É isso que você está lendo aí? Então, porque não eram aqueles gadarenos que estavam falando com Jesus, eram os demônios que tinham se apoderado da vida daqueles homens. Eram os demônios que tinham escravizado a vida daqueles homens. Esses demônios estavam conversando com Jesus. Amém? E você vê que Jesus não deu muito papo, irmão. Jesus, o pastor falou aqui, para de ficar dando nome para demônio. Amém? A gente vê aqui que era um monte de demônio. Era um monte de demônio. Olha como que Jesus agiu, irmãos. Então, os demônios imploravam. Olha o que aconteceu, irmão. Os demônios imploravam a ele: sendo expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. Você não precisa se posicionar de tal forma a ficar implorando, irmãos, para Deus
para que Ele realize alguma coisa que Ele já realizou em Cristo Jesus por você. Ei, toda a autoridade foi dada a Ele, mas Ele transferiu toda a autoridade para você. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Ei, aqueles que estão enfermos serão curados pela imposição das suas mãos. Se você beber veneno mortífero, irmão, nada vai acontecer com você. Amém. E aí Jesus começou a levantar as suas mãos e orar. Aí, versículo. Foi isso que aconteceu? Jesus levantou as mãos, começou a orar e disse: sai agora em meu nome, sai, sai. É lógico que nós temos o poder e a autoridade do nome, é no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Mas não precisamos ficar com muita firula não, irmãos. A gente impõe as mãos e fala: na autoridade, no nome, no poder e na autoridade do nome de Jesus, sai agora. E Jesus só falou o que, irmãos? Ide, ou vai. E eles foram. E a Bíblia fala que esses porcos caíram em precipício e todos morreram. Aleluia. Glória a Deus. Entreguei aqui aquilo que o Senhor mandou que eu entregasse, irmão. Procurei ser fiel àquilo que o Senhor me pediu para que eu falasse para você nessa noite, amém? Aleluia. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, irmãos. Você é aquilo que Jesus transformou você. Amém. Pare de sofrer com o engano de Satanás. Se levante com o poder e a autoridade, falando aquilo que você é em Cristo. Aleluia. Glória a Deus.